Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um trabalho da disciplina de Oficinas e Projetos no Ensino de Química, do curso de Licenciatura em Química do IFSP, Campus São Paulo. E o nosso tema é a elaboração e aplicação de uma oficina interdisciplinar de ciência forense no ensino médio. O grupo é composto pelo aluno Rafael, a Caroline Oliveira, a Isabela Dizigante, a Luana Shimabukuro e eu, o Rodrigo Baraldi. Bom, na nossa introdução, então, aqui nós temos alguns tópicos que o trabalho vai dissertar sobre, que é o relato da experiência de uma oficina interdisciplinar de Química Forense, que vai envolver o trabalho de alunos de cursos diferentes, dos cursos de Física, Química e Biologia. E esse projeto teve inspiração numa oficina de Química Forense desenvolvida por estudantes do PIBID e teve resultados ótimos em relação à motivação dos alunos. Porém, houve-se a necessidade de uma ampliação para as áreas da ciência da natureza. Então, adotou-se a integração das áreas de Física, Química e Biologia, em conjunto para essa ampliação interdisciplinar. Bom, os objetivos, então, desse trabalho é desenvolver o projeto de uma oficina interdisciplinar em grupo, aplicar o projeto juntamente com o grupo, promover a facilitação de conteúdo abstrato relacionado às ciências da natureza através da experimentação e estimular o interesse dos alunos ao conhecimento científico por meio da ciência forense. Bom, pessoal, agora vamos entender um pouquinho do referencial teórico utilizado pelos autores do artigo. Bom, inicialmente se fez um estudo a respeito das oficinas temáticas e da interdisciplinaridade, que, ao se utilizar uma oficina temática para sair do mundo abstrato das ciências e despertar a curiosidade científica, contribui-se para o desenvolvimento cognitivo e torna o ensino de ciências mais contextualizado com a realidade dos alunos. A interdisciplinaridade e a contextualização por meio da ciência forense torna um conteúdo menos teórico e acaba motivando a participação e a aprendizagem dos alunos, segundo os autores do artigo. Bom, o artigo também apresenta que quando o trabalho é realizado em conjunto pelas áreas da biologia, física e química, tanto na elaboração como na aplicação da oficina temática sobre a ciência forense, permitiria a contextualização dos conceitos científicos e também poderia ser entendido como situado numa interface entre a disciplina das áreas de ciências da natureza. Bom, os autores não consideraram necessário definir precisamente se a abordagem seria multipluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, já que tais conceitos parecem formar um contínuo e o trabalho poderia seguir seu rumo perfeitamente sem definir por uma ou outra palavra. Bom, a metodologia para a aplicação da oficina interdisciplinar foi desenvolvida no decorrer de um ano, com 2 reuniões por mês entre bolsistas de iniciação à docência e os coordenadores do PIBIDs de Biologia, Física e Química. Assim, a metodologia foi dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, a de criação da oficina, foi realizada uma visita à escola, que era uma das participantes do PIBID. Então, foi aplicado um questionário para 2 turmas do 3º ano do ensino médio para identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os assuntos que seriam trabalhados na oficina. Para esse projeto interdisciplinar, o crime escolhido foi um assassinato, por permitir trabalhar diversas análises de cada área. Além disso, também foram desenvolvidas personalidades e histórias para os personagens. Personagens esses que os próprios bolsistas encenaram quando a cena do crime foi aplicada. A segunda etapa da oficina foi aplicada para as 2 turmas e em 4 dias letivos consecutivos, ocupando todos os 5 períodos da manhã nesses dias. No primeiro dia, foi ministrada uma palestra inicial sobre ciência forense e as oficinas prévias de entomologia forense e de impressões digitais. No segundo e no terceiro dia, foram aplicadas as oficinas prévias de balística, identificação de drogas, identificação de resíduo de tiro e botânica forense.
Todas as oficinas foram aplicadas com a abordagem dos conceitos teóricos e a realização das práticas, que seriam posteriormente aplicadas pelos alunos na atividade de atuação na cena do crime. Por fim, no quarto dia, os alunos foram divididos em grupos de 5 pessoas, cada uma com uma função. O líder deveria delegar as demais funções e interrogar os suspeitos. O fotógrafo seria o responsável por fotografar as evidências antes de serem coletadas. O perito deveria coletar as evidências da cena e dos suspeitos. E o relator deveria catalogar as evidências e fazer um relatório geral. Cada grupo tinha 15 minutos para investigar a cena do crime e coletar as evidências. Após a investigação na cena do crime, os grupos de alunos dirigiam-se a cada laboratório para fazer análise das evidências e começar a montar o quadro de suspeitos. Este quadro era composto por perguntas elaboradas pelos próprios alunos para interrogar os suspeitos. Então, a partir disso, os grupos de alunos tiveram uma semana para elaborar os seus relatórios sobre como o crime havia ocorrido e relatar quem era o culpado. Na terceira e última etapa, os alunos trouxeram os relatórios prontos e então os bolsistas realizaram o fechamento da atividade, avaliando os relatórios e discutindo com os alunos a solução do crime. Bom, agora vamos à análise de dados. Durante a oficina, todos os alunos participaram ativamente e se mostraram muito motivados e entusiasmados. No interrogatório, os alunos já haviam feito o levantamento dos principais suspeitos e elaborado algumas hipóteses. Dessa forma, percebeu-se que a ciência forense pode ser um ótimo instrumento metodológico, pois o aluno se interessa pelo tema e os faz refletir a importância da ciência para a sociedade. Os alunos também não tiveram problema nas análises das evidências, demonstrando a importância das oficinas prévias à análise do crime. Além disso, percebeu-se que a experimentação proveu ao aluno uma compreensão ampliada de conceitos científicos abstratos. Agora a gente vai falar dos resultados. Os resultados com essa oficina a gente pode concluir que são a melhora no trabalho em conjunto. Então, os alunos, de acordo com o artigo, eles tiveram mais interesse em trabalhar, principalmente usando esse tema, porque antes foi feita uma investigação e muitos deles gostariam de trabalhar com a ciência forense. Visto isso, a gente tem um aumento do interesse, que é como eles já têm interesse em participar em laboratórios como dessa ciência forense, eles acabam tendo mais interesse em praticar os experimentos, praticar as oficinas. Além disso, dos resultados muito importantes é que contribuiu com o trabalho interdisciplinar. No artigo a gente pode ver que o autor fala que foi trabalhado em todas as áreas do PIBID, de Química, Biologia e Física. Então, esse artigo ele traz todas essas abordagens e tem como resultados positivos, todas essas características.